Rádio Independente. Direto ao ponto. Hoje com a participação da economista e vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, o Codevate, a Cíntia Agostini. No tema de hoje, a participação do Vale do Taquari nos indicadores econômicos do estado do Rio Grande do Sul. Cíntia, se a gente pegar em termos de população, a nossa participação ela é muito pequena em relação ao todo, mas economicamente a gente vive numa região muito forte do ponto de vista das nossas empresas, o Vale que produz muito, tem muitas cooperativas, empresas fortes e que nos colocam também como um ator importante na evolução econômica do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Cíntia? Bom dia. Bom dia, Nicolas, bom dia, Ricardo, Rita, todos os nossos ouvintes. E, obviamente, um beijo especial para os nossos vovôs e nossas vovós, né? Que são os pais na melhor idade de todas as nossas crianças, que seria de nós sem eles na nossa vida. E aí eu resolvi trazer esse tema porque volta e meia a gente conversa sobre o tamanho do vale e vem ao encontro um pouquinho do que Nicolas acabava de falar para o nosso ouvinte. Os dados não são os mais atuais, porque dados compilados é mais difícil de nós termos, né, gente, em termos de região, mas fato é de que quando a gente fechou 2019, antes da pandemia, então agora tem aí um período que é uma lacuna da pandemia, o Vale do Taquari, o PIB, né, tudo aquilo que foi produzido no Vale do Taquari passava de 15 trilhões de reais, tá? E nesse volume, nós éramos a 7ª região do estado do Rio Grande do Sul em termos de PIB, de produção. A gente perde para quem, né? Para a região metropolitana, para a região dos Sinos, Sul, a Serra está antes, né? Depois vem produção, Vale do Rio Pardo e vem nós. Tá? Então, nós somos uma região que populacionalmente... se nós olharmos o tamanho da nossa população é um pouquinho mais de 3%, em termos de território é menos de 2% do estado, tá? Mas nós estamos entre as 7 regiões que maior volume de PIB tem. Se nós olharmos para a perspectiva do PIB per capita, que é o quê, né? Pega este volume e divide pelo número de habitantes, todos nós teríamos que ter recebido 35, na verdade, R$1.000 neste mesmo ano. Ou seja, em média, é isso que a sociedade, né, do Vale do Taquari acaba recebendo. É claro que alguns mais, outros menos, e a gente tem que avaliar o PIB per capita por essa concentração. Quando nós olhamos especificamente os setores, e aí vem, né, sempre o nosso olhar para os setores, algumas coisas se confirmam, outras trazem à tona perspectivas importantes para o Vale do Taquari, que, por exemplo, a nossa agropecuária, nós temos muito forte a perspectiva da produção de suínos, a produção de frango e a produção de leite. Isso para nós é muito presente e boa parte daquilo que se produz no estado do Rio Grande do Sul está aqui na nossa região, né? Nós podemos falar aí que a produção de frango é 25%, 27% da produção estadual, de suínos vai de 15% a 17%, e nós estamos falando da terceira bacia leiteira. Em termos de valor adicionado, que é um indicador, digamos, compilado pelo Departamento de Economia e Estatística do Estado, nós estamos em 15º lugar na produção agropecuária. Porque, bom, tem outras partes disso tudo que nós não temos quando a gente olha para a cadeia como um todo. Muito forte nesses setores especificamente que eu falava, mas se a gente olhar, por exemplo, para grãos, a gente produz muito pouco e tem outras regiões muito pujantes, que aí tem as características da monocultura, etc. e tal, que também a gente tem que levar em conta. Se nós olharmos o setor industrial, aí vem talvez algo que seja destacado, a gente sempre fala muito, né, da pujança do nosso agro, mas nós estamos em 5º lugar na produção industrial do estado do Rio Grande do Sul. Tá? 4,3% do que é produzido no estado está na nossa região. E por que isso? Tem algumas regiões muito industriais e, de novo, né, não tem como deixar de olhar para as regiões metropolitanas, da metropolitana de Porto Alegre, da Serra, dos Sinos e assim por diante, mas na sequência vem o Vale do Taquari em 5º lugar. E por quê? Porque muitas das outras regiões do estado, elas são fundamentalmente agropecuária, né, a agricultura e a agricultura em escala, que era o que eu acabava de falar. E no caso do serviço, ele vem muito proporcional àquilo que nós somos, né, 2,8% do valor adicionado de serviços
do estado do Rio Grande do Sul, está na nossa região, que é compatível aí, digamos assim, com a nossa população, e nós estamos em 9º lugar. Ou seja, se a gente pegar, né, o contexto do estado, nos olharmos aí em termos de PIB como a 7ª região do estado do Rio Grande do Sul, isso é muito característico do nosso tamanho. Nós somos pequenos em termos de áreas, nós não temos uma grande população, mas tem uma pujança, né? E uma pujança característica da pequena propriedade, da concentração no agro, né, da diversidade produtiva e das nossas indústrias, que conseguem, mesmo não sendo indústrias de grande porte na maioria delas, colocar o Vale do Taquari em 5º lugar no estado do Rio Grande do Sul e dar, sim, condições para nós podermos produzir adequadamente, tanto para o mercado interno, como também para o mercado externo. Isso demonstra, sim, aquilo que Nicolas falava agora há pouco, da dinamicidade e da pujança do Vale do Taquari. Obviamente, né, gente, se a gente olhar para a questão do PIB per capita, e para mim encerrar, vai ter gente que ganha mais, gente que ganha menos. Mas, de novo, a nossa região não é das regiões que tem maior concentração de renda, muito antes, pelo contrário, é uma região que tem uma distribuição de renda mais igualitária do que outras regiões do país, apesar de a gente saber dos nossos problemas. Esses dados reforçam algumas perspectivas e nos abrem outras possibilidades, principalmente quando nós olhamos aí para a perspectiva de que a média indústria, talvez no contexto geral, é uma indústria pujante, uma indústria dinâmica e com perspectivas boas aqui na nossa região. Cíntia, você fala desse dado de 7ª posição para o Vale do Taquari antes da pandemia, pré-pandemia. Quando é que deve sair um novo levantamento e se tem algum indicativo se estamos melhorando, se estamos piorando desde o último levantamento? Até porque a gente vê algumas movimentações aqui na região, além das indústrias que você citou, nós temos comércio, serviço muito forte e tem a questão do turismo cada vez mais crescendo. Daqui a pouco o turismo pode também alavancar algumas posições, né? Se fala que o Vale está na 3ª, podendo brigar aí por 2ª posição, mas na questão de PIB, na questão de economia, essa nossa situação deve ainda melhorar na próxima estimativa, no próximo levantamento que tivermos? A gente sempre tem uma falha aí temporal dos dados, né? Provavelmente os próximos dados vão sair em função do que agora está acontecendo, que é o censo demográfico. Esse vai ser o mais fiel de tudo, né? Se nós olharmos, e aí assim, agora os dados estão começando, começar a ser levantados, então a gente está falando aí de pelo menos um ano para ter dados compilados. O Estado, o Departamento de Economia e Estatística do Estado do Rio Grande do Sul tem um trabalho forte para atualização de informações e de dados, tá? Então nós estamos contando de que, por exemplo, no ano que vem a gente tem o dado atualizado de 2020. Dados do Estado nós já conseguimos ter. Por exemplo, dados no estado de queda de 2020 e 2021, por exemplo, do nosso agronegócio, em função da pandemia, mas muito mais dos períodos de seca que a gente teve, né? Esse dado ele já existe, a gente não tem compilado por regiões. O que nos parece, a pandemia atacou a todos, né? Ela não escolheu, né, território ou pessoas para. Nestas condições, todos passaram por esse processo. Talvez nós entramos mais cedo e saímos mais cedo. Um dado que é positivo para o Vale do Taquari nestas condições é o fato de que nós já fazem muitos meses que a gente tem saldos positivos de empregabilidade, ou seja, a gente está contratando mais do que demitindo. Pós-pandemia, isso é um dado que vem se mantendo ao longo do tempo. E talvez a gente tenha ganho aí sim, considerando outras regiões, alguma posição, tá? Mas, de uma forma geral, o que a gente vê quando eu cito as 6 primeiras regiões, elas estão muito próximas da dinâmica que nós temos. Então, não vejo isso como muito diferente. No caso do turismo, ele vai acabar, né, sendo aí uma possibilidade muito grande, principalmente nessa área de serviços que eu falava que a nossa representação ainda é de 2,8%. Possivelmente aqui nós vamos ter uma representatividade maior, que é no setor de serviços, onde a cadeia do turismo mais se enquadra. Mas precisa de um ciclo também, nós estamos começando isso em 22, a gente vai ter um ciclo talvez mais pujante, 23, 24. Então, não é no curtíssimo prazo que nós vamos ver isso acontecendo, né? Nós vamos ver isso acontecendo logo aqui na frente, nos próximos anos, mas é no médio prazo, se a gente imagina esse retorno.
Possivelmente a cadeia do agro nós vamos ter aí alguns impactos, está tendo impactos no Brasil como um todo, mas no Rio Grande do Sul principalmente. Primeiro trimestre desse ano teve quedas do agronegócio gaúcho e o agronegócio brasileiro se manteve estável. Tá? Então aqui a gente vai ter um impacto maior por causa das questões climáticas e do custo dos insumos internacionais do que propriamente da pandemia que a gente falava agora há pouco. Cíntia, a gente vê países menores e populacionais ou países com territórios menores. A gente pode pegar exemplo de diversos países da Europa, como a própria Alemanha. Se a gente for para o Japão, também são países com territórios pequenos, mas que estão entre as maiores economias do mundo. E o que os diferencia dos demais é justamente o investimento em tecnologia. Como que a nossa região e as nossas empresas estão se preparando para essa nova economia como forma também de aumentar a rentabilidade da região? Tem um ciclo que não é um ciclo curto, né, de tecnologia associada a conhecimento que agrega valor. A chave, né, em termos de setores produtivos, está nas condições de agregar valor. Tenho dito há muito, né, que fazer do mesmo jeito, nas mesmas condições, não está nem nos mantendo no mesmo lugar, né, está fazendo com que outros passem à nossa frente. Então, é perceptível a necessidade de olharmos para agregação de valor, seja nos nossos processos, nos nossos produtos, nos nossos serviços, alternativas tecnológicas de automação, de tecnologia da informação e de outros processos tecnológicos que deem ganho, né? Obviamente reduzem o custo e deem ganho, e agreguem valor para poder competir em mercados nacionais e mercados internacionais. Tem sim uma parcela bastante grande dos nossos negócios que está olhando para isso. A pandemia forçou, e aí sim, a pandemia e tudo que está acontecendo no exterior, uma maturidade dos nossos negócios. Claro que nem todos vão conseguir nas mesmas condições, mas nós percebemos o quão necessário é nós avançarmos tecnologicamente. E eu vejo muito isso pelo nosso parque tecnológico, né? Tem aparecido cada vez mais potenciais parceiros dizendo assim, eu preciso olhar para essa temática, preciso pensar o meu negócio, preciso problematizar para encontrar soluções inovadoras e que vão agregar valor aos nossos produtos. Eu acho que nós estamos de, 3, 4 anos para cá,